por mais uma vez irmos partilhar uma apresentação. Como eu disse, as apresentações criam-me sempre o friozinho na barriga. E mais à distância, assim por ecrã virtual, é diferente porque a gente não vê as expressões, é muito diferente. Mas pronto, vamos fazer o melhor possível e vai correr bem com certeza. E o tema escolhido é sempre difícil, a Zélia ajuda-me sempre. E saiu, mas depois, entre aquilo que eu imagino ao início e termino por apresentar, há sempre uma grande diferença, evolui sempre. E vejo que sempre sou eu o mais necessitado para a apresentação que faço. E chego à conclusão que depois, na minha progressão espiritual, que é de nós todos, ainda estou muito longe daquilo que vou falar. E então isso dificulta ainda mais, não é? Mas pronto. Mas você e o restante daqui, né? Pronto. Nós e todos nós, porque temos o mesmo objetivo. Mas eu, como preparei, sinto-me mal estar aqui a dizer coisas que eu ainda não atingi, mas vamos lá. Vamos lá que eu vou dizer algumas para me consolar também. E então o tema de hoje é a preservação do espírito, não é? E pronto, como já somos todos espíritas aqui, já partilhamos os mesmos sentimentos e grande parte do conhecimento, há coisas que, se fosse assim uma apresentação em que pudesse haver pessoas que não estavam, tinha aqui mais detalhado. E eu queria falar com vocês também já como é que vai ser o âmbito desta preservação do espírito. Portanto, preservação do espírito é, em geral, um espírito, mas nós individualmente também somos todos espíritos. E eu vou precisar da vossa colaboração, apesar de tudo, depois após a introdução, eu quero falar de várias das questões que eu apanhei pelo espírito e das mensagens que fui lendo. Nós iremos falar um pouco da necessidade do corpo físico, para a nossa reencarnação, qual é a necessidade, e depois, para preservarmos o nosso espírito, irei falar um pouco das virtudes e dos vícios do espírito. Queria falar também das graças divinas que nos são dadas, como a vontade, como a fé, como tudo aquilo que nos ajuda a fazer a nossa reforma neste processo evolutivo. E então eu gostaria, como introdução, de dar o que veio dar nome a isto, que é a preservação do espírito. Há um texto no Pão Nosso, que é da lavra de Emmanuel, dos comentários de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, em que se chama Preserva a ti próprio. Vai e não peques mais, Jesus. E depois Emmanuel fala de várias situações para que a gente se preserve a nós próprios e, como Jesus diz, vai e não peques mais. Quando Jesus diz vai e não peques mais, nós assumimos logo aqui que por alguma razão a gente já se enganou no caminho em algumas vezes. E é isso que vamos ver para não pecarmos mais. E ele dá-nos exemplos em que de alguma forma podemos ao longo do caminho não ajudar, não protegermos, não ampararmos, não distribuirmos, não defender. Tudo isso que é os nossos melhoramentos, mas há uma razão também para ser assim. E eu vou começar então com a introdução que vimos sempre, é Deus que é o Criador de tudo, não é? É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e nós já vimos nas minhas apresentações anteriores, falámos da matéria e do espírito, e da evolução de cada um deles. Porque Deus, matéria e espírito, é tudo o que existe no universo. E nós, para efeitos do espírito, que é hoje que vamos falar para preservar esse espírito, nós sabemos que do espírito vem do princípio inteligente do universo. E faz um percurso, que a gente viu uma parte deles numa das apresentações, até chegarmos a este ser espiritual, individualizado, responsável. E então aí Deus, para que nós vivemos em todo este universo, tem as leis divinas, que nós já falámos também muitas vezes, os espíritas conhecem, que é a base de todo o universo. Estas leis divinas estão por todo lado. Muitas vezes nós é que não tomamos consciência disso, ou esquecemos-nos,
mas é normal, temos tanta coisa na cabeça que às vezes esquecemos mesmo que há muitas leis divinas e é esse o caminho que a gente tem que percorrer. E então, o espírito, foi criado simples e ignorante, e nos livros dos espíritos, o Allan Kardec diz-nos que nós fomos criados para a perfeição. E então o nosso caminho é desde o espírito simples e ignorante ir para a perfeição. E desde que nós fomos criados, nós temos dentro de nós potencialidades divinas que precisamos desenvolvê-las para chegar a essa perfeição. A nossa natureza é espiritual e só podemos, por assim dizer, progredir em contacto com a matéria. E é essa situação que a gente chega em que precisamos da reencarnação. Se podemos interagir somente com a matéria, precisamos da reencarnação para fazermos evoluir este nosso espírito. Isso está no livro dos Espíritos também, a questão 175. Sem a qual, se a gente não viesse reencarnar, nós ficaríamos estacionários. Ou seja, não progredíamos. Daí a necessidade, muitas vezes, nas leituras espíritas, os espíritos têm que reencarnar para avançar, porque é muito fácil estarmos no mundo espiritual, melhorarmos, compreendermos, e depois, se não viermos ao mundo corporal, não viermos à matéria, pôr à prova tudo isso que conhecemos, vai ser difícil, não conseguimos progredir. Aqui é onde a gente faz o exame, precisamos sempre passar pela matéria. Como eu falei com a Zélia, eu vou utilizar às vezes alguns exemplos no livro Ação e Reação que eu li, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, em que aquele livro, só para fazer um pequeno resumo, passa-se, por assim dizer, num umbral. E num umbral um pouco mais pesado, ou seja, perante espíritos que têm débitos bastante significativos perante as leis divinas. E então ele está está-me a faltar a palavra, está num posto de assistência de fraternidade, a dar apoio e a tentar auxiliar àqueles que, de uma forma ou de outra, já estão em condições de poderem ser melhorados, de reconhecer. Iremos falar depois um pouco sobre isso, mas isto para mostrar que precisamos reencarnar. E lá dão muitas vezes exemplos em que há espíritos que dizem que já estão melhorados, trabalham no bem, junto daquela casa de assistência e de apoio, mas depois, para pôr à prova todo esse melhoramento, de às vezes dezenas de anos, como é o caso do responsável druso da casa, é preciso encarnar para mostrar do género, eu adquiri efetivamente isso. E, ou seja, entramos aí na necessidade do encarnar. Porquê? Porque somente a reencarnação é que nos pode fazer crescer espiritualmente. E em contacto com os outros seres, quando vimos, todos nós temos diferentes graus evolutivos e então permite o nosso aprimoramento espiritual. E então voltamos sempre ao tema de base, que é a preservação do espírito, para qual é a forma de preservarmos, que é preservar é cuidar do nosso espírito, é tomar conta, é fazer as melhores formas, como é que tomamos conta, se bem, se mal, e vamos tentar abordar um bocadinho esse tema. Se quiserem dizer alguma coisa, eu agradeço. Não, pode deixar, a gente vai fazer perguntas sim. Muito eu tenho bem. Aqui umas coisas que eu reservei aqui também para compartilhar contigo, para ver se serve para alguma coisa depois. Claro que sim. Portanto, nós temos necessidade de um esforço, porque tudo o que é uma das leis divinas é o trabalho. E se nós nos comprometemos a nos melhorarmos, também temos que ter um esforço, temos que nos melhorar. Isso para quê? Para apurar as sensibilidades do espírito, né? Essas sensibilidades, as suas faculdades intelectuais e também, como um ser moral, as faculdades morais. Temos que melhorar tudo isso. E é muita coisa. É muita coisa. Mas para chegar à perfeição, o Espírito, Deus, deu-nos a graça divina de podermos ter um instrumento, que é o nosso corpo. E então começamos pelo primeiro tema de hoje, ou o primeiro tópico, que é o nosso corpo físico. Nós temos necessidade, pela encarnação, de ter um instrumento e, fazendo um pequeno resumo, temos o espírito, que é o nosso espírito, e depois temos o perispírito, porque o espírito não pode interagir diretamente com a matéria, ou seja, com o nosso corpo físico. Então, há necessidade desse intermediário, que é o perispírito, e o nosso espírito. O perispírito faz o ser espiritual, passamos a ser um ser. Quando encarnados, passamos a ser
um ser espiritual na matéria, encarnado. E pronto, o espírito, já sabemos, é pré-existente, e enquanto o nosso corpo há uma concepção na matéria, são leis da matéria diferentes dos seres espirituais, mas aqui estamos em conjunto. E então o corpo físico tem várias impressões, é ele que permite ao espírito sentir a vivência material, em que ele tem impressões do mundo exterior, e depois o corpo, por sua vez, transmite ao perispírito e o perispírito ao espírito. E vice-versa. Se o espírito depois deduz, é o que raciocina, é o que reflete, é o que decodifica as coisas que vão no mundo material, faz para, se quiser agir, transmite ao perispírito e o perispírito transmite ao corpo físico. E então aqui há uma simbiose muito grande, quando estamos encarnados, quando estamos na reencarnação, entre o corpo material, que a gente não consegue viver sem ele na encarnação, e a parte espiritual, quando estamos no mundo espiritual, não temos esse corpo físico, então temos que ter outros atributos. No livro do Espírito, eles falam que, portanto, tanto o corpo físico como o corpo espiritual, ou ser espiritual, têm aptidões e necessidades próprias, e são diferentes uns dos outros. O corpo tem as suas necessidades, precisa ter alimentação, tem uma vida, um tempo de vida, nasce, desenvolve-se e morre. O espírito não. O espírito utiliza esse corpo, mas o espírito, depois do corpo morrer, é um instrumento, continua a sua progressão e não anda para trás, não retroga. E então aqui temos dois conceitos, o corpo e a alma, e que ambos precisam um do outro para progredir. Mas aqui quem progride, por assim dizer, é sempre o espírito, que é o que nós somos. E nós temos que aprender a preservar esse espírito de alguma forma. E então o homem tem duas naturezas a influenciá-lo, a do corpo e a do espírito, e tem que as harmonizar. E é isso que para nós, quando encarnados, nos é muito difícil harmonizar esses dois, e isso vamos falar um pouco sobre isso. O Espiritismo, eu tenho aqui agora esclarece que é indispensável cuidar bem de ambos e que devemos viver em função do espírito e não em função do corpo, que deve ser amado, cuidado, satisfeito nas suas necessidades. E é aqui que no próprio Evangelho, no capítulo, peço desculpa, 15, se não estou em erro, não tenho aqui a folha, em que nos falam nas instruções do Espírito, nos falam que é necessário cuidarmos do nosso corpo físico. E isso é importante porquê? Porque, apesar de sermos seres espirituais, precisamos cuidar deste instrumento. E este instrumento é-nos muito importante para podermos progredir como espíritos. E é isso que vamos falar um pouco. E Jesus, no seu Evangelho, dá-nos, das mais variedíssimas formas, instruções para chegarmos a bom porto. Isto porquê? Porque nós vivemos muito ainda em função dos atributos do corpo, mais do que os atributos ou as características do espírito. E então, há aqui ao seguirmos o Evangelho de Jesus, Jesus sempre diz-nos, e está no Evangelho, trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ou seja, Jesus, sempre nas suas mensagens espirituais, diz que para trabalharmos não pela comida que parece, ou seja, a comida material, que alimenta o nosso corpo, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá, que é o conhecimento moral, desenvolvimento espiritual que Jesus sempre nos indicou. Daí ele ser o pão do mundo, não é? Como ele dizia, que era essa comida espiritual que nós precisamos. E então o Evangelho é onde nós podemos, muitas das vezes, quando estamos com alguma desarmonia, tanto entre estas duas naturezas, materiais e espirituais, o Evangelho pode nos consolar em muitas situações e auxiliar-nos a ultrapassar várias dificuldades. Mas o nosso corpo também, como é o capítulo 17, agora já tenho aqui, ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, é inevitável a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. E isso é um facto.
nós quando estamos encarnados, há muita coisa que é efeito do nosso corpo ou dos nossos atributos materiais, orgânicos, de que influencia a nossa maneira de ser. E, portanto, quando encarnados, estamos sempre a interagir nesta situação e vamos falar um pouco sobre isto tudo. E então, mesmo no Evangelho, nos falam que às vezes é como... eu li um texto que é... Às vezes dizemos, e há sempre quem diga, que às vezes a gente é mais forte do que nós, não foi por minha vontade, mas fizemos. E isso não existe. E os espíritos nos dizem que é como se fosse um cavalo, não é? O corpo é um cavalo, é um instrumento. E o cavalo faz aquilo que a gente comanda. E às vezes o cavalo tem acidentes, mas foi porque nós o comandámos por essa situação. Só que às vezes não reconhecemos e então negamos-nos. E pronto, e nesse sentido, o nosso corpo físico é o nosso instrumento mais valioso para podermos progredir e para nos preservarmos espiritualmente. E para todos os efeitos, mais uma vez, é um património divino, é uma graça divina que Deus nos dá e nós temos que o tratar. Não podemos entrar em descuidos, não podemos entrar em excessos, tudo isso vamos abordar um pouco dentro dos vícios e das virtudes que depois o próprio espírito também utiliza. Portanto, temos que trabalhar, temos que nos desenvolver nesse sentido. E perante essa coisa, chegamos a uma coisa que é muito importante em todo este processo, que é o nosso livre-arbítrio. No Pão Nosso, também, no livro do Pão Nosso, há lá a mensagem 50, em que há a pequena frase, que depois Emmanuel comenta, em que é Paulo aos Coríntios e diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E isso é verdade para nós, porque a partir do momento que temos o livre-arbítrio, tudo podemos fazer. Só depende de nós, seja coisas boas, menos boas, só depende de nós fazermos o que achamos melhor a cada altura. Portanto, tudo nos é permitido. Agora, se nós tivermos noção do ser espiritual que somos, nem tudo nos convém fazer. Ou pelo menos, algumas coisas, as que forem contra o bem, não convém fazermos. E então, Jesus convida-nos, e é o que Emmanuel diz neste texto, ele incita-nos a um processo de mudança. Que todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Portanto, temos que reavaliar, por assim dizer, a nossa conduta. E isso para preservarmos o nosso espírito, mais uma vez, que está sempre na base de tudo aquilo que estamos a falar. E então, nós sabemos que temos atributos, o espírito tem atributos, e um deles, que estão ao lado um do outro, é a virtude e o vício. Ou os defeitos. Portanto, a questão é que nós, como nós sabemos, e já como espíritas sabemos que viemos da animalidade, por assim dizer, então nós temos ainda muitos instintos, neste caso materiais, muitos instintos animais, não é? Que, como o Espiritismo nos diz, é suposto o espírito domar todos esses instintos. E quanto mais domarmos esses instintos, eles vão se esbatendo. E eles, ao esbater-se, o nosso ser espiritual apresenta as suas divindades cada vez de melhor forma. Então, os vícios vamos ver ainda como imperfeições, se pudermos dizer assim, coisas que temos a melhorar. E aqui, entre os vícios, podemos falar em paixões também, não é? Portanto, são coisas, a paixão é uma coisa extrema. E pode ser benéfica, se tivermos a paixão do estudo, mas sempre com equilíbrio. Equilíbrio e balanço é tudo o que os espíritos nos aconselham em tudo, né? Seja na conservação do corpo, seja em tudo. E então há vícios de várias ordens. Há vícios de ordem física, que são as questões mais relativas aos prazeres carnais, por assim dizer, que falaremos um pouco mais à frente, e também os vícios podem ser vícios morais, que são da alma. Questões que não necessariamente têm a ver com o nosso corpo físico. E quando estamos desencarnados, existem algumas mudanças, quando desencarnamos, por assim dizer, existem algumas mudanças na nossa vida espiritual, por assim dizer, mas nem tudo muda.
Quando nós desencarnamos, chegamos ao outro lado, somos exatamente a mesma pessoa moral que somos daqui. Vamos exatamente a mesma pessoa que, apesar de lá não termos um corpo físico, vamos continuar a gostar das mesmas coisas que gostávamos aqui do corpo físico. É claro que aqui estamos a falar de vícios físicos, não é? Que nós os transportamos para um mundo que já não é físico. Mas que há forma, de alguma forma, de nos incentivarmos ou de nos tentar ainda usufruir deles das mais diversas formas, em que o Espiritismo nos dá vários exemplos. Mas a partir de nos pararmos com a nossa própria consciência também, do lado lá, porque nós temos sempre a processo, quando passamos para o mundo espiritual, temos o desencarne e há uma coisa que eu gosto de me lembrar sempre, porque todos vamos passar, que é o chamado passamento, que está no Céu e Inferno, na parte 2, que é o passamento, que é a passagem para o mundo espiritual. Mas essa passagem para o mundo espiritual não é igual para duas pessoas. Portanto, tem graduações enormes e eu gostei, em especial, e gosto de me lembrar sempre, que na palestra que fizemos da última, que era As Cartas de uma Morta, baseado no livro da mãe de Francisco Xavier, com o seu desencarne e o relato do que acontecia no mundo espiritual, ela fala uma análise desse passamento, que eu gostaria só de pôr aqui. Vamos a ver, a mãe de Chico Xavier já era uma pessoa que estava um bocadinho acima... Como é que ela chamava? Hã? Maria João de Deus. Maria João de Deus, isso. Portanto, era Maria João de Deus. Ela já estava, depois vamos a ver, apesar da sua humildade, ela já estava um bocadinho acima da média dos seres humanos deste planeta. Vou pôr assim, só para eu não me sentir muito mal. E então ela, quando desencarna, ela não se apercebe que desencarna, né? É ali aquele período, ela conta todo esse período, e então é como se ela diz assim: como se a memória fosse possuída de um admirável poder retrospectivo, comecei a ver todos os quadros da minha infância e juventude, relembrando um a um os mínimos fatos da minha existência relativamente breve. Via-os, esses quadros do pretérito, como naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Ou seja, ela, apesar de não saber que estava morta, está a contar que ela fez a retrospectiva da sua vida, né? Ali em alguns instantes, que ela não sabe precisar, mas viu os detalhes todos da vida, de coisas que às vezes nem se lembra. Isto há vários livros que falam sobre este tema, e eu venho muito sempre no meu pensamento a quando eu desencarnar, quando aparecer isto, o que é que me vai mostrar a minha consciência? Porque aquilo é a consciência do espírito. E aqui, se do lado de lá nós temos consciência e depois vimos para o lado de cá reencarnar, nós devemos ter consciência que a gente vai desencarnar e ter este processo para nos consciencializarmos e lembrarmos de dizer, a gente vai ter o exame quando formos ali a passar, e então para passarmos pelo menos de uma forma menos dolorosa e menos sofrimento, para preservarmos esse momento, devemos já nos esforçar a melhorá-lo, né? Mas como você falou, é interessante, é como passa assim, quando estamos nesse processo, né? Como você disse, é um filme, vai passando assim, desde que você nasce, e vai passando. E os momentos mais marcantes, nós sentimos. Quer dizer, lá no mundo espiritual se sente, claro, né? Claro, aquelas emoções todas. E eles falam justamente isso nessa passagem, né? Que vai, porque mesmo ela tendo um certo nível, vamos dizer, evolutivo, mediano, como você falou, ou não, porque eu acima do médio. Porque eu não sei, né? Porque eu pensava que espírito bom era uma coisa. Quando eu fui estudar no livro dos médios, levei um susto, falei assim, pronto, difícil, porque eu pensava que espírito bondoso são as pessoas boas, mas não tem nada a ver. Então, assim, eu já não sei mais nada. Agora, essa coisa do filme é muito interessante, é muito marcante quando nós passamos para outra dimensão. É impressionante. E é aí que depois é o despertar da nossa consciência. Isso. Porque é a nossa consciência que vai ser o nosso juiz. E é isso que vai definir também depois as provas, ou não, tanto passamos no mundo espiritual, como depois teremos que passar cá. Essa aceitação ou não é que às vezes causa até no mundo espiritual uma rebeldia dos espíritos, porque eles não a aceitam. E Deus assim o permite.
porque seria, cada tema destes que aqui, assim, isolado, dava para fazer quase uma palestra, né? Isso é Mas verdade. pronto, aí a nossa própria consciência, que ali naquele caso, vai fazer a análise do bem e do mal praticado, porque fica tudo registado, não é? Em nós mesmos, no nosso perispírito. Seja situações forem desagradáveis, vamos ter mal-estar, vamos ter arrependimento, muitas das vezes, vamos ter frustração, como podemos ter paz e alegria de momentos que dizem também quando fazemos o bem a alguém ou durante a nossa vida, ressentimos o bem que fizemos às outras pessoas. O sentimento de agradabilidade das outras pessoas, nós sentimos-lo. E daí equilibrar esse equilíbrio também que Deus permite. Mas também tem outra coisa, se você me deixa, me desculpa. Não. Ela fez essa passagem, mas quando também não está no céu ou inferno, que um dos membros da Sociedade Espírita Parisiense, ele fez um trato com Kardec, porque eles faziam pesquisas, sim, né? Sim, ele pertenceu ao grupo de trabalho. Que horas dele, do desencarne dele, que por favor que o Kardec como é que chama? Evocasse. E ele estava já do lado. Então, antes de Kardec evocar, ele já estava do lado dele para que ele fosse a prova da própria desencarne. Exato, da vida após a morte. Mas Isso foram 3 horas, 8 horas, eu acho que foram 3 horas, 8 horas, não me lembro mais. Sim, mas a questão é que esse espírito era bastante evoluído e teve essa permissão porque ele já era bastante evoluído moralmente também, não é? Porque senão não vai ser tão rápido. Então você vê, né, que o corpo estava ali, estava no caixão, ele verdade. Do lado, e o Kardec fazendo um desenvolvimento mediúnico na hora dali. É verdade. Isso que é fascinante, né? Quer dizer, os médiuns videntes estavam vendo, outros sentindo, e aí tá todo mundo ali mesmo. Ele foi a prova dentro do teu próprio sepulcro, ou seja, do próprio funeral, né? Verdade. Isso é fascinante. E aqui, quando fazemos essa análise, muitas vezes, quando desencarnamos, há essa situação, às vezes, de mal-estar, do arrependimento, de frustração, e às vezes, espíritos nos dizem temos logo vontade para retornar a reparar os erros. Ou seja, do género, já cheguei, já percebi que estou mal, quero reencarnar. E é aqui que queremos uma nova vida. Mas uma nova vida, os espíritos dizem que é muito complexo. Isso não é assim. Não é assim, nem reencarnamos quando queremos, nem quando podemos, é quando é necessário. E há um exemplo na ação-reação, deste livro que estávamos a falar, que é o responsável máximo dessa casa de auxílio no umbral, num umbral pesado, que depois há várias esferas dentro do umbral, mas pronto, o umbral mais pesado, na subcrosta, como é classificado, é Druso. E ele é uma pessoa que toda a gente acha super elevada espiritualmente, é o responsável máximo. E depois há um outro que trabalha sob a sua orientação, que é tipo o subchefe, por assim dizer, também muito importante, que no final do livro chegamos a saber que é seu filho. E então eles estão à espera de entrar, por assim dizer, uma oportunidade para reencarnar. Eles reconheciam os seus erros e queriam reencarnar. Só que, ao longo do livro, é que a gente se vai a perceber, a pessoa que eles queriam salvar, por assim dizer, eles não a encontravam. E eles vão encontrá-la, mesmo no fim do livro. E a partir do momento, portanto, esse espírito responsável, que era o Druso, já estava desencarnado há cerca de 40, 50 anos. O filho não tantos, mas já estava também. E estavam à espera de aparecer essa pessoa que tinha corrido mal as duas experiências anteriores. E então, apesar de serem espíritos que são super evoluídos e reconhecidos e com responsabilidades imensas, eles estavam à espera disso, que é a surpresa do livro no final, para então, quando descobrem essa senhora, o Druso vai reencarnar diretamente com a sua ex-mulher, que já tinha sido, para receber essa pessoa, essa senhora, como sua filha, e o seu filho como seu filho novamente. Portanto, ele já estava encarnado há 50 anos, desejados para encarnar, mas só a espiritualidade superior
não permitia até que ele corrigisse esse erro do passado, que ele tinha consciência disso, e o seu filho, a partir do momento que vê que o seu pai encarna, tem noção logo que ainda lhe falta 20 anos para reencarnar, que é quando o seu pai pode crescer no mundo físico para depois o receber. Portanto, e ele era suposto ser filho mais velho, porque depois que era para suportar na criação da irmã mais nova que tinha que reencarnar em difíceis condições. Portanto, mesmo que nós reconhecemos do outro lado que fizemos erro e queremos reencarnar, não é assim tão linear, e então devemos valorizar a oportunidade que temos aqui, que é isso que os Espíritos nos dizem tantas vezes, como uma oportunidade de ouro, uma graça divina, podermos encarnar e podermos avançar enquanto aqui estamos. Por isso que aí é imprescindível que, como nós estamos falando, sobre o quanto é difícil, porque tem todo um planejamento. Completamente. Todo um planejamento. Primeiro se faz um planejamento, procura-se ver aonde estão as pessoas no qual nós as prejudicamos, né? Exatamente. Porque muitas vezes, como você está falando, ela já está reencarnada, então vamos ter que esperar que ela também cresça ou não. Ou muitas vezes temos que esperar que desencarne, porque às vezes não está preparada para nos receber, que esteja, como você falou, numa consciência para poder conversar tudo. Então, assim, isso, no mínimo, normal, são 40 anos que nós ficamos na erraticidade, mas leva-se muito mais do que 4 décadas. Então, quando ocorremos isso, nos deixamos levar pelos vícios, ou então, como não acreditamos na vida após a morte, tudo é perecível, então não valorizamos. Por exemplo, nós que nos suicidamos, no caso, ou fazemos a eutanásia. Olha aí, olha só todo o planejamento que ser deixado de lado, né? Claro. Ou aquilo que você mesmo está falando, que durante nossa existência, ao invés de chegarmos a um ponto X, muitas vezes o que acontece no meio do caminho, nos intoxicamos o corpo e o que acontece? Fica todo intoxicado e criamos situações indelicadas para o nosso corpo, né? Exatamente. E aí há uma responsabilidade acrescida quando fazemos mal ao corpo, seja eutanásia, qualquer tipo de suicídio, porque muitas coisas, por exemplo, o consumo de drogas pesadas é um suicídio indireto. E então, quando chegamos ao outro lado, temos consciência, quando conseguimos, mesmo do outro lado, ganhar consciência do mal que fizemos, vamos nos sentir numa situação muito deficitária. E quando chega a graça novamente de reencarnarmos, nós vamos reencarnar com as mesmas tendências e com as mesmas provas do mal que fizemos aqui. Exato. E é isso, a preservação do espírito está aí. Porque muitos espíritos evoluídos, às vezes, evoluídos em certos aspectos, não é? Que nos conta também no livro, quando vêm reencarnar, é como eu, quando venho fazer esta apresentação, fico com o friozinho na barriga, do género assim, isto não vai correr se calhar bem, a prova vai ser grande. Não, e porque eles têm a noção que vai ser difícil. Porque há uma outra coisa que é uma graça divina, que eu não era para falar, mas vou falar, que é a amnésia. A amnésia do espírito existe tanto na encarnação como na desencarnação. E é nesse sentido que eu tenho aqui para falar, que até era a última coisa de todas que eu não sabia se encaixava, mas que é, esta amnésia é uma graça divina, tanto aqui, que nós quando vamos reencarnar temos amnésia das nossas reencarnações anteriores, do nosso pretérito. Algumas coisas às vezes não, porque nós trazemos as tendências, mas não sabemos onde é que as adquirimos, nada. A gente tem amnésia e é uma graça divina, porque se a gente for muito devedor, se a gente tivesse noção do que devedor que era, a gente dizia, não vou conseguir avançar nunca, né? Quando a gente, portanto, mas como aí nós não temos... processo de culpa. Pronto. E evitar, Deus permite que a gente não tenha culpa, não venha já com essa culpa. E que não tenha noção em que às vezes há dívidas do pretérito que precisamos de 2 ou 3 reencarnações para as ultrapassar, ou para as saldar, por assim dizer. E se nós temos noção, chegamos agora, isto é difícil, a gente diz assim, ainda tem que cá vir mais 2 vezes nesta situação, a gente desiste. E então a amnésia, na parte material, é uma graça divina para conseguirmos progredir sempre.
Nós temos aqui, cada vez que cá vimos, é para progredir. Podemos estagnar, mas o objetivo é progredir-nos sempre. E o mesmo acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual, no livro, é referido um tema muito giro, que são trabalhadores também, não naquela casa, mas trabalhavam na espiritualidade, a auxiliar enfermos dos mais diversos tipos, e eram pessoas que já se reconheciam com uma capacidade moral muito elevada, mas o alto, que era o que eles diziam, o alto nunca os chamava, por assim dizer, para irem para uma esfera superior. E eles achavam-se, e toda a gente achava, que perante tudo aquilo, que eles já estavam em condições de ir para uma esfera superior. E esses espíritos, quando já são quase superiores, por assim dizer, têm a possibilidade de pedir aos seus superiores, ainda mais superiores, dizer assim, gostava de saber porque é que eu não subo. E então eles são levados a uma análise do seu pretérito há 500 anos atrás, e eles tinham visto, por assim dizer, que tinham, há 500 anos atrás, tinham feito um assassinato em que eram dois espíritos na mesma situação, tinham mandado de um desfiladeiro 2 ou 3 pessoas. E então as pessoas morreram da queda. E então estes espíritos, antes de reencarnarem, tinham que pagar essa dívida. Porque eles não podiam evoluir, apesar de já se reconhecerem eles próprios evoluídos. Toda a gente o reconhecia, a espiritualidade superior também lhe tinha uma certa amnésia, mas eles disseram, então, e eles perguntaram, quer ver a amnésia, quer ver o passado? E porque eles achavam que não tinham dívidas. A partir do momento que eles lhe abriram o subconsciente deles, eles sentiram-se culpabilizados por isso que tinham feito, por esse ato de há 5 séculos atrás. E então decidiram, na próxima reencarnação, encarnar e faleceram ambos numa situação de suicídio coletivo. Foi um avião que caiu em que eles tinham que fazer essa queda e chegaram ao plano espiritual com essa dívida, por assim dizer, saldada na sua consciência. Porque depois que eles reencarnaram? Eles reencarnam já sabendo que ia acontecer essa situação da morte coletiva num avião. Então, aqueles prejudicados estariam também aí? Os prejudicados não, porque eles é que tinham prejudicado quem tinha caído. Eles tinham morto duas ou 3 pessoas empurrando de um desfiladeiro. E, portanto, há 500 anos, na altura da França, da Revolução Francesa, e então eles tinham que agora, por assim dizer, recolher esse sofrimento na sua vida. E então eles trabalharam na aeronáutica, estavam no avião e caíram. Eles trabalharam com aeronáutica e pronto, e estava programado. E é o que eles dizem, estes espíritos escolheram antes de reencarnar, mas havia muitos outros que estavam nesse acidente que foram compulsórios, ou seja, não sabiam que iam falecer dessa forma, antes da reencarnação. Porque depois, se está marcado, a gente, se tem que ir no avião, vai no avião sempre, porque já estava marcado, não é? E então aqui é um exemplo dessa amnésia que acontece também no mundo espiritual e de quando estamos encarnados. E pronto, e aqui estávamos a falar dos vícios, não é? E tentarmos sempre, perante todos esses vícios, que há muitos, aos vícios, podemos dizer físicos, como é o caso das drogas, como é o caso do álcool, o sexo, a gula, que são vícios que muita gente, são vícios que podem ser levados ao extremo e criar fixações mentais, e depois temos os vícios morais, que são, por exemplo, a usura, o jogo, o ódio, os ciúmes, a ambição, a rebeldia, a negação. São vícios que a gente tem morais, porque não vem do nosso, não é o nosso organismo que os provoca, ou que auxilia, ou que fomenta, e então são vícios também. Então nós, perante esses vícios, nós temos que arranjar um equilíbrio e uma perseverança, temos que nos esforçar para os domar. Há um exemplo, por exemplo, também em ação e reação, em que há espíritos que estão lá no umbral e que depois esta casa de fraternidade e de auxílio acolhe-os. Porquê? Porque esses espíritos, às vezes estamos no umbral, como aconteceu com o André Luís, de uma certa forma, e ele chegou a uma altura que reconheceram os seus erros. Isso. E quando a consciência toma noção, porque às vezes a consciência fica cega, não aceita, a gente não aceita, isso às vezes acontece na nossa vida, às vezes acontece uma situação e a gente não quer aceitar. Não é assim, apesar de estar à nossa frente, mas nós não aceitamos. E estes espíritos tomaram consciência do mal que tinham feito,
entram em situação de responsabilidade, é como se fossem, como é que aqui diz, passam a sofrer a dor do arrependimento, do remorso, e então são recolhidas nestas casas. E muitas vezes uma forma deles amenizarem, antes de poderem reencarnar para corrigir, mas forma deles amenizarem esse sofrimento é ficarem trabalhadores da casa. E a gente já houve situações, eu lembro-me das reuniões mediúnicas ali no SESG, que muitas das vezes há espíritos que quando reconhecem que foram ajudados, quando reconhecem que o fizeram mal, uma das coisas que às vezes a gente propõe é eles ficarem a trabalhar no trabalho espiritual da casa. E muitos dizem que ficam. E outros vêm, passado um tempo, dizer que ficaram na casa, que se sentem muito bem e que têm aprendido muito. Portanto, isto aqui é no mundo espiritual também há esses que são recolhidos e depois, e é isso que é a bondade divina, a graça divina, e é o caso destes responsáveis. Normalmente os maiores responsáveis destas casas de trabalho e de amor ao alto são seres que já tiveram do outro lado. E então têm a moral suficiente, se algum vier dizer alguma coisa, eles contam, e acontece aqui, eles para convencerem 2 obsessores que estavam muito acerrados a outras entidades, ele para convencer o filho, neste caso, era ele que estava a falar com eles, contou a história dele próprio, que ainda era pior do que a deles. E depois ele disse os sofrimentos que teve, e os outros reveram-se nele. Do género, bolas, tu. Eles ao início pensavam, este é muito evoluído, temos que aprender com ele. E quando ele faz isso expressamente, é uma técnica, né? Para depois mostrar tudo aquilo que ele sofreu. Em que os outros disseram assim, bolas, então nós estamos a fazer o mesmo, que eles não tinham assumido, depois nós também vamos sofrer. E então renovam-se. Ou seja, aqueles que de alguma forma foram os executores de um crime no passado, são esses que vão resgatar aqueles que são executores dos crimes no presente. E essa é a renovação, é uma graça divina, e é aí que começam muitas vezes a trabalhar. Mas pronto, falámos aqui dos vícios, mas também temos as virtudes. E é preciso também relembrar-nos, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem-nos assim, a virtude é o mais alto grau e o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, as virtudes é tudo aquilo que é de bom e que nós podemos melhorar. Seja ela a boa vontade, a tolerância, a compreensão, a harmonia, são virtudes. E nós temos que nos lembrar que são qualidades morais, que nós já temos muitas dessas virtudes. Agora, há uma graduação muito grande. Na boa vontade, na tolerância, há uma graduação. E nós, se calhar, ainda estamos a 20% ou 30%. Então, nós temos que alargar essas tolerâncias, temos que mostrar, ter noção que nós já temos essas virtudes, se calhar em grau ainda pequeno, e que podemos melhorá-las ao longo da nossa vivência, seja como espírito, seja encarnado. Portanto, todos esses... Porque é assim, nós podemos ter muita compreensão, é uma virtude, mas se nós tivermos 20% de compreensão e 80% de não compreensão, portanto é um defeito, é um vício. Se a gente não quer compreender os outros, se a gente não tenta alargar os nossos 20%, os outros 80% também não diminuem. Portanto, nós temos que fazer aumentar a nossa compreensão para cada vez menos tivermos menos compreensão. E quem diz isso, dizem cada uma destas virtudes, e são pequenos atos que a gente já pratica, boa vontade às vezes em auxiliar alguém, ter a tolerância de convívio com pessoas que às vezes não gostamos, mas ter essa tolerância, isso é um melhoramento que nós conseguimos, não é? Ter a compreensão às vezes das injustiças que a gente vê, em vez de ficarmos revoltados, e lembrar, se calhar eles estão numa faixa de compreensão diferente, se calhar ainda estão um pouco mais atrás. A gente não está a desculpar, mas também não estamos a criticá-los de uma forma assim bastante direta, não é? Não julgarás. Não julgarás? Ele fala, porque ele não está te vendo. Sim. Não, a situação que tu estás a descrever, Jesus já dizia, não julgarás. Exatamente. Conscientemente, nós tiramos juízos de valores de situações. Quem somos nós para julgar as atitudes alheias? Automaticamente a gente faz. Eu faço isso muitas das vezes e depois às vezes apanho, outras vezes só passado está. Oi? Diz, desculpa. Não, dizer, eu também, eu faço isso. E por que é tão automático, menino? É um hábito, é um vício. O facto de nós já
tomarmos consciência Exatamente. que fazemos isso, Então, também nos permite que, quando estamos a fazer isso, alto lá. Nós vigiamos a exatamente. vigia, né? Exatamente, isso é importante. Porque também tudo isso é a saúde, né? A saúde mental. Porque eu Completamente. achei muito interessante que você falou, sabe, sobre o trabalho, e no trabalho da iluminação, o Emmanuel, ele tem falando assim, que é o esforço individual, né? Isso Deve só começar com o autodomínio que você falou, que o autodomínio que dos vícios, né? Uhum, A virtude, claro, e ele vem com a disciplina que nós ainda, às vezes, você falou disso, né? Que é todo um conjunto, a disciplina dos sentimentos que você falou, egoísticos, inferiores, com o trabalho silencioso da criatura, por exterminar as próprias paixões, que você falou isso anteriormente. Então, todo esse conjunto, para nos disciplinarmos, também, como nós somos seres ainda muito inferiores, é complicado. Exatamente. É muito complicado. É muito complicado, mas Deus dá-nos várias ferramentas, que é o pensamento. O pensamento, em que eu gosto muito desta parte do pensamento, há uma definição que é: o pensamento é a força elaborada pela mente do espírito. Ou seja, a mente do espírito cria um pensamento, e então aquilo é força, porque tudo é criação. O pensamento é tudo. É isso. E é a força do espírito, é o pensamento. Quando nós ouvimos na espiritualidade, se a gente quiser orar por alguém, é em pensamento que a gente ora, que juntando essa força magnética, porque é uma força magnética o pensamento, que anda à maior velocidade da luz, só que a gente ainda não consegue medir isso. Mas eles dizem-nos que é isso que acontece. E então o pensamento é tudo. E eu lembro-me sempre, quando vem ao pensamento, a sintonia. E o nosso pensamento define o tipo de sintonias que nós temos. E lembro-me aqui que a mãe de Chico Xavier também tem aquele pensamento que eu já referi da última vez, em que vê o planeta Terra, a aura do planeta Terra, e cada ser na Terra emite um feixe de luz. E cada um tem a sua tonalidade, a sua cor, consoante os pensamentos. Os pensamentos é que moldam esse feixe de luz. E depois os que estão do outro lado, que entram em sintonia com bons pensamentos, entram em sintonia com aquele feixe de luz diretamente connosco. Portanto, se a gente tiver situação de vícios ou de paixões irritado, inconstante, se houver um espírito que queira sintonizar connosco, ainda potencializa isso. Da mesma maneira que se nós estivermos nessa situação e começarmos a orar, vamos ter uma cor diferente em que um espírito que nos quer auxiliar, temos a porta aberta para ser auxiliado. Mas então, o motor de tudo isso é a vontade, né? Há o pensamento, a vontade depois vem a seguir. Vem a seguir, que a gente vai lá chegar já a seguir. Mas eu queria no pensamento dizer que portanto, o verdadeiro mundo do espírito é o pensamento, porque nós conseguimos, e há exemplo, tudo o que plasmamos nos nossos pensamentos são imagens. A gente deseja qualquer coisa, a gente vê-se nessa imagem. A gente quer um relacionamento feliz dos filhos, que os filhos sejam felizes, a gente vê-o a sorrir, imaginamos, porque é de imagens, não é? E é por isso que a espiritualidade do outro lado consegue ver os nossos pensamentos e aquilo que nós verdadeiramente somos. Porquê? Porque a gente é plasmático, é a forma pensamento. Que eles também nos falam, a criação de formas de pensamento. O pensamento cria formas. E essas formas, que depois aqui também dizem que é tudo o que existe na Terra, é a expressão do pensamento das pessoas que cá vivem e que cá criam, não é? E então, na ação e reação, há lá uma altura que eles visitam um enfermo, um homem que está muito, muito doente, que vive ainda obcecado com as coisas materiais da sua vida, e então André Luís estão a observá-lo, e para observarem o que ele estava a pensar, que o homem estava tipo virado para uma parede, assim, a fazer uns barulhos esquisitos, eles viam no seu pensamento as situações que o preocupavam da usura, o dinheiro, onde é que ele tinha deixado o dinheiro, e ele criava imagens que André Luís conseguia ver, ou seja, conseguiam ver o seu pensamento, o que é que estava dentro da sua mente. E depois eles explicavam o que é que era. E então, esta questão da sintonia, tanto no plano material, a gente entra em sintonia se gostamos de pessoas que têm as mesmas ideias, que partilham as mesmas ideias, o mundo espiritual acontece também, que é aí quando os suicidas automaticamente atraem-se para um nicho de suicidas. Aqueles que gostam das partes destas paixões que falámos, seja sexual, seja de assassínio, de malvalência, tudo, atraem-se todos uns aos outros porque estão todos dentro da mesma sintonia,
dentro da consciência de cada um. Por isso mesmo que nós nos unimos, né? Como você está falando do pensamento, que é tudo magnético, tudo que plasma. Então, como nessa vibração, atraímos e nos juntamos a essas pessoas que tanto, quando nós, no caso aqui no mundo espiritual, como você falou, com as suas paixões, os vícios, então é como se fosse lá, estamos sendo chamados, nos sentimos bem estando nesse grupo de pessoas com as mesmas ideias, com os mesmos hábitos e da mesma forma em outra dimensão. Isso é completamente lógico. Como você chega num lugar onde existe, por exemplo, eu não gosto de cigarro. Você se sente mal, mas aí está tudo ali, tem magnetismo, está tudo plasmando ali. E você capta isso também, você sente isso, esse choque de energia. Eu compreendo isso e digo-lhe mais, eu fumei durante 20 anos, Zélia. já não fuma há 12 anos. E eu achava que era perfeitamente normal. Hoje em dia incomoda-me e eu não vou a esses ambientes. Mas pronto, vamos ver que eu venci. Eu estou a ver aqui que eu consegui vencer, se calhar, uma paixão, de uma certa forma, e quero considerar agora isto como uma virtude. Também temos que ver os pontos que a gente... E é uma das vitórias que eu acho que consegui, porque muita gente não consegue. Não me acho melhores que os outros, mas só reforça a minha fé. E então aqui, esta responsabilidade e esta vontade que a gente estava a falar, no livro, nós somos estes seres divinos e trazemos toda aquela potencialidade de ser um ser divino que temos que desenvolver. Então há o dever. Portanto, é uma responsabilidade, o dever que nós temos do caminho que temos a percorrer até à perfeição. Temos um dever. E é um dever moral para com Deus e as suas leis. Ou seja, é obedecer porque é o bem. Se a gente reconhece que é o bem, temos que seguir esse caminho. E então, o homem, intimamente, o dever fica entregue ao nosso livre-arbítrio. Se a gente acha que o correto é fazer isto, há coisas que no Evangelho dizem, do género assim, isto é o correto. Se eu não fizer e se ninguém souber, só fica entre mim, na minha consciência. Eu tenho a opção de fazer ou não. E há muitas vezes que aquilo que é o correto é contra os meus interesses aqui na Terra. Não é? Não me é benéfico, até às vezes é prejudicial. E então, mas a gente diz assim, mas ninguém sabe daquelas coisas, mas a nossa consciência sabe. E então esse dever fica registado na nossa consciência, do qual ela vai depois fazer as contas no fim e vamos voltar, quando for no passamento, esse tema de certeza que lá vai aparecer. E é preciso ter, por assim dizer, consciência de que isso é bom ou mau, porque isso nos cria essa advertência, que há alturas que a gente diz assim, estou a julgar, e eu faço muito isso, estou a julgar, eu de certeza que tenho uma situação parecida, noutra condição, em que faço o mesmo. Ou melhor, há coisas que essa situação, se for uma coisa que eu gosto, está correta, estou de acordo, mas se for noutra coisa que eu não gosto, eu vou achar que a mesma situação é errada. E então, é os interesses pessoais que se colocam nisso, né? E pronto, temos esses deveres da nossa consciência. E chegamos aqui a outra graça divina, que é a vontade. O poder da vontade sobre as paixões. É a vontade, primeiro, é termos esse pensamento, que é tudo. E depois é esse sentimento de dar-lhe a impulsão necessária, que é aqui que entra a vontade. Porque o Espiritismo diz, a vontade não é um atributo especial do Espírito. Portanto, ele não pertence ao Espírito. A vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia, portanto, é o pensamento, a vontade exponencia esse pensamento, é o pensamento transformado em força motriz. Isto está na Revista Espírita de dezembro de 1864. Portanto, a vontade é um atributo do pensamento do Espírito. Não do Espírito, mas do pensamento, porque o pensamento é que é um atributo do Espírito. A vontade é um atributo desse pensamento. Ou seja, temos um pensamento e a vontade ainda boosta mais esse pensamento, dá-lhe força, né? Temos, pronto, o livre-arbítrio em toda a nossa plenitude e essa vontade pode nos ajudar a resistir ao mal. Nestas situações, nestas questões dos vícios, se a gente tiver vontade, a gente consegue resistir com mais ou menos dificuldade moral ou física, mas conseguimos nascer. E pronto, e temos que ter noção que o Espiritismo nos diz que as paixões nascem principalmente das necessidades do corpo. Como nós viemos desde uma animalidade, vivemos muito dependentes disso.
E essas satisfações do corpo, que temos hábitos, vícios, que a gente tem que combater. Temos que ir esbatendo, ou seja, aqueles 20% têm que terminar a 30%, a 40%, porque é para depois, quando for mais de 50%, já os instintos animais começam a ser cada vez mais pequenos. E para terminar, eu vou para falar noutra graça divina que nós temos, que depois se junta à vontade também, que é a fé. Deus, quando temos a fé, é outro impulsionador muito grande. Jesus nos dizia que a fé transportava montanhas. O sentido, o poder da fé, que também nos fala o Evangelho, não é? E Jesus dizia para termos confiança nas nossas próprias forças, que era no sentido material. Se a gente tiver confiança naquilo que conseguimos fazer materialmente, muito bem, vamos à frente e lutemos por isso. E depois também nos dizia que a fé desloca montanhas, que não é material. E então é o quê? Se a fé desloca montanhas, são as dificuldades que nos podem acontecer, seja na vida material, seja na vida moral também, na nossa vida intelectual, em que são as resistências às más vontades, os nossos preconceitos, por assim dizer. E a fé pode-nos dar o quê? Pode-nos reforçar, pode-nos dar perseverança, mesmo que a gente insista, pode-nos dar a paciência, pode-nos dar energia para ultrapassarmos essas dificuldades, pode ajudar a vencer todos os obstáculos. Que é isso que, quando a gente for a fazer esse passamento, termos situações de alegria em que dissemos, bolas, venci, melhorei, avancei, porque muitos no céu e inferno, e eu lembro muitas vezes disso, que a maioria mesmo dos bons espíritos e evoluídos, uma das coisas que os espíritos dizem, que têm quase todos, é a noção do tempo perdido aqui na Terra relativa às coisas que podíamos ter adquirido tão facilmente. E é sempre... consciência, né? Chegam lá, que é quando a gente tem a consciência, e depois, se eu soubesse, porque é que eu não me lembrei, porque é que eu não fiz, porque é que eu não ouvi, porque... E então, mais uma vez, a fé ainda é outra força, é uma ação magnética, quando nós temos a fé. E eu li a fé, aqui diz que é a mãe da esperança e da caridade. E eu li, nesta procura toda, sobre a fé, uma mensagem de Pedro Camargo, pelo Espírito Vinícius, em que diz uma coisa muito bonita. E usa Jesus como exemplo. A fé de Jesus no Pai e tudo aquilo que ele transmitiu fez um reflexo, como se fosse um sol. A sua fé criou esperança nos discípulos, em todos os discípulos. E essa esperança que alimentou os discípulos para toda a sua vida, para todos, foi essa esperança desse mundo, desse reino de Deus, que os fez avançar, e a sua fé nisso, em Jesus, e a sua fé nessa esperança, é que os fez avançar e transmitir essa fé aos outros, que se vai, ele dá o exemplo, que é o sol que transmite a sua luz na Lua, e a Lua nos reflete isso. Portanto, essa fé cada vez mais impulsionada transmite essa confiança que temos que dar aos espíritas, ter confiança e esperança no dia da manhã. E quero agradecer, que acabou por conseguir chegar ao fim. Sem grandes Agora coisas. melhorou, né? Agora está sem o fio da barriguinha. Já foi embora há muito tempo, mas agora já não me calava. Mas pronto, não? Agora já não me calava, agora continuava. Mas pronto. Porque é a motivação, a gente vai se, né? Vai vendo como tem o dever, tem a vontade. Então, quando você tem uma tarefa, você com todo carinho, com toda a humildade e apoio ao NEC, então, quando a gente vai estar interagindo uma coisa com a outra, olha, simplesmente fica uma coisa assim, mas passa rápido. Pronto, aqui vimos como é que temos que preservar o espírito, algumas ferramentas, de uma forma muito abstrata, mas fazendo um percurso que é normal, que para reconhecermos as nossas dificuldades, que às vezes é o mais difícil, o mais importante é reconhecermos as nossas limitações, as nossas dificuldades e tentar melhorá-las. Às vezes não temos que as superar totalmente, mas temos que as melhorar, e se melhorarmos já avançamos, já progredimos. Isso. Eu acho que na próxima palestra seria muito bom. Hã? Então vai, faz porque já... Walter, teve uma pergunta. Para você, escuta porque tá... Você falava muito do pensamento. Então, ao final, eu pensei que fé também só é possível via um pensamento. Certo. Não?
Sim, né? a fé, Pensamento positivo hacia essa fé, que é uma palavra, só é possível via um pensamento, não? claro que sim. É um dos atributos do pensamento também. A vontade, a fé e mais temos, não é? No Evangelho, ele fala, tem lá um coisa que é a fé transporta montanhas. Portanto, é o capítulo praticamente todo sobre a fé. E Kardec fala sobre o poder da fé e depois fala sobre a fé religiosa e a fé inabalável. E é isso que o Espiritismo é. Não é uma fé religiosa, é uma fé inabalável. Porquê? Porque podemos enfrentar, por assim dizer, o materialismo também, que é a religião, não é? A religião, perdão, a ciência, e podemos, com a nossa fé, sustentar. Porque Kardec diz, daqui a amanhã a ciência, que é a parte da ciência material, provar alguma coisa que está errada no Espiritismo, a gente muda. E então é a fé raciocinada. Porquê? Porque a gente não acredita só porque acredita. A gente tem que acreditar porque temos que ter bases para acreditar. Porque isso, e é isso, a fé religiosa é diferente desta fé raciocinada. Se nós ligarmos todo este encadeamento relativo a acreditar em Deus, porquê que acreditamos em Deus? Porque vemos, era impossível alguém criar isto se não fosse Deus. Agora estão leis universais, as leis divinas existem no universo todo. Agora, se a gente as nega, agora, se elas existem em todo o universo, temos que ter fé. Nós não conhecemos Deus, mas vemos os seus resultados, ele emana de todos os lados. E vemos pessoas. A fé é uma coisa natural do ser humano. E nem tem religião. Não, zero, zero, Então, zero. por isso que é relativo, porque está nele, está na pessoa. Nós já nascemos com isso porque é o despertar consciencial, é a maturidade do espírito. Então, como mesmo você falou bem direitinho, quando nós desencarnamos, apenas continuamos ser o que somos. Então, nós vamos levar para outra dimensão, como também vamos trazer aquilo que aprendemos na erraticidade, confirmando. Então, quando nós reencarnamos, também temos essa na nossa consciência algo, né? Assim, bom, eu tenho que fazer, está em mim, independente de qualquer tipo de coisa. Porque é o dever. Eu só queria pôr aqui que, como o Ernesto estava a dizer, Jesus nunca falou que os judeus eram os eleitos de Deus. Os judeus estavam no conhecimento espiritual à frente dos outros, numa faixa evolutiva maior, mas estão aí no caminho errado. Eles estavam mais desenvolvidos espiritualmente, mas alteraram as regras para coisas materiais. Agora, da mesma maneira que Jesus no Evangelho diz, muitos serão os convidados e muitos virão do Oriente e do Ocidente e aqueles que aqui estão não entrarão. Portanto, ele não diz que muitos judeus ou do povo eleito virá daqui ou dali. Não, vem de todo lado. Quem estiver pronto, entra, independentemente da religião, seja lá o que for. E aqui também, nas Cartas de uma Morta, ela fala dos agrupamentos na espiritualidade, de espíritos evoluídos, que estão agregados um pouco, cada um à sua religião, em sintonia, porque eles têm um pensamento. Agora, eles praticam o bem porque todas as religiões, na base, têm Deus. Cada um dá-lhe um nome, mas é o mesmo Deus. E cada um dá-lhe uns atributos, mas é o mesmo Deus. E, portanto, é o Pai de todos nós. Isso. Não é? Na essência, é o Pai de todos nós. Não há como. Agora, cada um chama ao Pai o que quer. E diz que o Pai consegue fazer isto, fazer aquilo. Mas o Pai consegue fazer tudo o que eles pensam e mais alguma coisa. E deixa-lhe o livre-arbítrio para eles pensarem o que quiserem. Tá vendo? E tá vendo como é que já tem assunto para outra palestra? Diga. Olha aí, tem assunto para outra palestra. Diga-me então, o tema. Não, essa da paixão que você falou do corpo seria uma boa reflexão, que a necessidade do corpo. Seria muito interessante até refletirmos sobre isso. Bom, mas isso será... Vamos deixar para a próxima. Meu irmão, muitas vezes obrigada, viu? Obrigada a você, ao Ernesto, ao Sandro, pelo apoio sempre. Apoio? Nossa Senhora, nós sem você, só em você. Não, é com muita alegria. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, e sinta com essa gratidão envolvendo todo o teu lar, viu, meu irmão? Obrigado. E por isso que vamos convidar ao Sandro, se ele puder, fazer a prece. Você pode, Sandro? Sim, pode. Meu bom Pai, com esta nossa gratidão,
este nossa humildade. Nosso muito obrigado. Podemos estar aqui a falar de Ti. Ajudai-nos a continuar este caminho sem medo, sem receio, e que de uma vez por todas possamos assumi-lo. Pai, ajude todos nesta hora que necessitam uma palavra, um apoio, um auxílio. Fazei com que estes faróis, que cada vez iluminam mais, possam ser a esperança no meio da escuridão de tantos outros que procuram essa mesma luz. Pai, fazei com que estejamos presentes, por isso for necessário. Muito obrigada. Obrigada, Sandro. Obrigada, amor, pela presença. E todos aqui que estiveram conosco. E que a luz se faça presente mais uma vez aonde quer que exista uma pessoa, um ser que esteja a necessitar do nosso amparo. E, em particular, hoje, no lar de nosso irmão, Walter. Obrigado. Muito obrigada, meu irmão. Por mais esta oportunidade. Um grande abraço aí ao Ernesto, ao Sandro, um bom regresso a casa. Obrigada. Tchau, tchau, um abraço. Obrigada.